vai nos castigar. Mas Deus não quer isso, Ele quer continuar se relacionando mesmo quando a gente é. E quando Deus ele chega até o homem, Ele diz, cadê vocês? E eles falam, pô, a gente pecou. A mulher que tu me deste, a gente conhece a história, mas não é nisso que eu quero me atentar. Quando o homem peca, o homem ele ganha um direito naquele momento. O direito que o homem ganha é de morrer. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos nós que estamos aqui, nós só merecemos uma coisa, morrer. A única coisa que nós merecemos e temos como direito é a morte. Só que como eu falei para vocês, Deus se esforçou muito para se relacionar com a gente. E Ele não desistiu de nós naquele momento. Ele continuou, Ele prosseguiu, Ele disse, bom, então tá, eu vou tentar continuar. E aí depois vem Noé, e depois vem Abraão, depois vem Moisés. Eu quero atentar um pouco para a história de Moisés. Quando Deus chama Moisés para entregar as leis para Moisés, antes de entregar as leis, ou seja, antes de Deus colocar a coisa no papel para o povo seguir, Deus tentou fazer com que o povo chegasse mais perto dele. Porque a ideia de Deus nunca foi pôr regras, mas sempre foi se relacionar. Porque se eu me relaciono com o Marquinhos, eu não vou querer entristecer o Marquinhos. Porque eu me relaciono com ele, eu quero fazer bem para ele. Eu quero que ele esteja sempre feliz comigo e eu quero estar feliz com ele. Então quando Deus ele cria o homem, é isso que ele quer, um relacionamento onde eu sou filho e ele é pai. Eu agrado ele me agrada. Eu faço ele sorrir e ele me faz sorrir. É isso que Deus quer. Ele nunca quis colocar coisas e regras. Você pode isso, você não pode isso, você vai fazer aquilo. Não. Só que o povo diz para Moisés, não, a gente não quer se relacionar com Deus. Vai você, Deus fala com você e você vem e fala pra gente. E aí Deus vai e coloca regras. Só que foi por um curto período de tempo. Eu quero ler um texto para vocês. Está lá em Efésios. Efésios no capítulo 2, versículo 11. Ele fala exatamente o propósito da vinda de Jesus para a terra. Porque por muito tempo eu achei que Jesus veio só nos salvar e que Jesus veio nos tirar do inferno e nos levar para o céu. Mas não foi só isso. Porque Davi foi salvo, Enoque foi salvo, Elias foi salvo, todos esses caras foram salvos. Aí eu pensava, bom Deus, o Senhor não abriria a mão de tudo que a Bíblia diz em Provérbios, que Jesus era tudo que Deus tinha. Você não abriria a mão de tudo que você tem, Deus, por algo que eu já tinha salvação. E aí foi quando Deus me respondeu nesse texto e diz assim, Efésios 2:11 fala assim, conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança pela fé na sua pessoa. Ou seja, quando Jesus vem, o real propósito de Deus para aquele momento da cruz, onde Jesus morre em nosso lugar, é que Jesus pudesse abrir de novo o caminho para o relacionamento. O relacionamento de Deus com você custou nada mais, nada menos que o filho dele. Quando Deus manda o filho dele, ele está dizendo para você, vem por favor, volte a ser meu filho, volte a se relacionar comigo como pai. Porque pensa comigo, por que Deus enviaria o filho dele se não fosse para mostrar que ele é pai? E quando Jesus ele chega e ele vai ensinar os discípulos a orar, o que ele fala? Ele fala assim, gente, quando vocês forem começar uma oração, comecem assim, Pai Nosso. A maior briga de Jesus aqui na terra foi porque ele dizia que Deus era pai dele. Então quando Deus ele manda Jesus para a terra, ele está querendo mostrar para mim e para você que ele quer ser pai, ele quer ser o nosso pai, ele quer ser o nosso amigo, ele quer uma relação de toque com você, ele quer que você sorria para ele, ele quer sorrir para você, ele quer que você demonstre amor para ele, ele vai te demonstrar amor. E isso é uma linha é algo recíproco, eu faço por ele, ele faz por mim. A religião não, a religião ensina que Deus é alguém distante, a religião ensina que Deus é um Deus cheio de regra, é um Deus bravo, é um Deus mau, onde Deus vai me castigar, onde Deus vai me machucar, onde se eu chegar próximo dele ele vai me condenar do meu pecado, quando não é isso. O que ele mais quer é se relacionar com você. Quando Jesus ele está na terra, um momento ele chega e fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem uma frase que diz assim, que todas as religiões levam a um Deus, mas só Jesus leva ao Pai. As religiões elas tentam pregar um Deus, mas a realidade é uma só. Só vai até o Pai, quem for através de Jesus. Todas as pessoas que vão atrás de uma religião, de alguma forma ou de outra, elas estão indo atrás de Deus. De algo que preenche o espaço vazio que tem dentro dela. Porque quando existe um grande homem de Deus, que eu não lembro o nome dele, é um nome muito difícil de falar. Ele disse assim que todo homem, todo ser humano, tem dentro de si um vazio, um espaço, onde só Deus pode preencher. A religião não pode preencher, o dinheiro não pode preencher, o namorado não pode preencher, o marido, a esposa, o filho, ninguém pode preencher o espaço que foi feito para Deus preencher. Então o que eu estou querendo dizer para você é que a
religião, ela não vai levar ninguém a lugar algum. Mas Jesus, ele pode te levar para o Pai. Não existe lugar melhor que o Pai. Não existe lugar melhor do que estar nos braços do Pai. Não existe lugar melhor do que você poder chegar no seu quarto, fechar sua porta e falar: Pai, eu preciso da sua ajuda. Eu estou passando por isso, eu estou fazendo isso. Eu estou nesse ambiente agora e eu preciso de você. E Ele vai sempre estar lá. Sempre estar lá. Quando Jesus ele está para partir da terra, Ele diz que Ele iria, mas que Ele deixaria o Espírito Santo. E esse Espírito Santo seria o nosso guia, seria a pessoa que iria nos direcionar, seria a pessoa que iria nos revelar Jesus. Então Ele está aqui agora, Ele está aqui com você. E a Bíblia diz que quando você recebe esse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, Ele vem morar, fazer morada dentro de você. A Bíblia nunca diz, nunca falou que Deus ele é evangélico e nem católico. A Bíblia nunca diz que Deus serve a alguma religião. A aliança de Deus não é com a religião, é com seus filhos. Deus não está ligando para a religião. Jesus nunca veio pregar religião. Quando Deus vinha ter com Adão, Ele não vinha pregar para Adão, Ele vinha se relacionar com Adão. Eu estava pensando, por que Moisés escreveu Gênesis e não Adão? E isso ainda Deus me respondeu, mas eu tenho certeza que tem a ver com relacionamento. E Deus não queria ficar ensinando Adão um monte de coisa ali, Ele queria se relacionar. Adão, como foi seu dia? Adão, como que tá os animais? Como que tá as coisas aqui? Deus não queria ficar ensinando coisas e regras, não. Ele queria se relacionar. E uma coisa que Deus ele me disse ontem, que a oração é um negócio muito doido. Quando você fala que você ora, pô, você está dentro de um quarto falando sozinho. Isso já é uma coisa maluca, já é maluco. Mas quando você fala que alguém falou com você na oração, é mais doido. Mas é totalmente real. Você pode aprender a ouvir Deus. Você pode aprender a ouvir o Espírito Santo. Eu acabei de contar contigo, eu aprendi isso na terça-feira e eu vou compartilhar com vocês. Numa reunião que eu estava com o apóstolo. E ele falou assim, um cara falou que não sabia ouvir Deus e que era meio impossível ouvir Deus. E o apóstolo falou para ele assim: você conhece o pastor Paulo? O pastor Paulo é o filho do apóstolo que o cara conhecia. Ele falou: conheço. Ele falou: então feche seus olhos agora e comece a imaginar o pastor Paulo. E o cara fechou os olhos e começou a imaginar o pastor Paulo. Aí o apóstolo falou assim: agora você consegue imaginar ele pregando? Aí o cara falou: consigo. Aí ele falou: tá bom, então você consegue imaginar ele falando, você consegue ouvir a voz dele dentro de você? Aí ele: eu consigo também. Aí o apóstolo falou: agora pode abrir o olho. Aí ele falou assim: você entendeu, querido? Você só consegue ouvir e entender quem você conhece. Então quando você começa a entrar para o relacionamento com Deus, quando você começa a entrar para o relacionamento com o Espírito Santo, você começa a conhecê-lo, a voz dele começa a ser audível para você. Pode ser que você escute como você está me escutando agora, mas ele geralmente fala no nosso coração. E como eu sei que ele falou comigo? Porque eu sei. A Bíblia fala que ele testifica dentro de mim, de que eu sou filho de Deus. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Eu sei porque sei. Como que você sabe que Jesus morreu por você? Você não estava lá, mas eu sei que ele morreu. Como isso é real para você? Porque o Espírito Santo, ele testifica isso dentro de mim. Isso é tão real que a gente viu agora o que 21 caras fizeram. Isso era tão real para eles que eles deixaram cortar a cabeça dele com faca. Porque Jesus é real. Ele é real. E quanto mais você conhecê-lo, mais real ele vai ser. E uma coisa que o Espírito Santo me levou a entender ontem é que todos os dias Deus ainda vem para a terra procurando alguém que estabeleceu um Éden para ele. Todo dia Deus vem até a terra procurar por alguém que estabeleceu um relacionamento com ele. Todo dia Deus vem para a terra procurar alguém que quer ser amigo dele. Todo dia ele está andando pelos lugares. E eu disse para ele ontem: Espírito Santo, por favor, se você passar aqui perto, vem no meu quarto e fica comigo. Eu quero fazer do meu quarto um Éden para você. Onde eu posso falar para você e você pode falar comigo. Onde eu posso me abrir para você e você se abrir para mim. Porque o interessante é que Jesus não quer que você só seja amigo dele, mas ele também quer ser seu amigo. Uma coisa, é eu ser amigo do Marquinhos. Outra coisa é eu ser amigo do Marquinhos e ele ser meu amigo. Então eu conto segredo para ele e ele me conta segredo. E a Bíblia diz que tem segredos em Deus que ele quer te revelar, ele quer te contar. Só que ele só vai fazer isso se você permitir. E para que isso aconteça, você precisa estabelecer um relacionamento com ele. E isso é o que ele mais quer. Então, de tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu quero frisar uma coisa. Todos os dias Deus vem procurando filhos que querem se relacionar com ele. Mas, Vitor, todo mundo é filho de Deus? Não. A Bíblia diz que para você se tornar filho de Deus, você precisa receber Jesus. O único caminho até o Pai é Jesus. Não é a religião, não é nada disso. Eu não estou falando de religião, a gente não veio aqui falar de religião. A gente veio aqui falar de um Deus que quer ser Pai, que é amoroso, que ele é manso, ele não quer te condenar pelo que você fez. Muito pelo contrário, ele quer te perdoar e quer te ajudar a melhorar. Então, quando Jesus vem para a terra, João capítulo 1, versículo 12, diz que todo aquele que receber Jesus vai receber o poder de ser chamado filho de Deus.
O Espírito Santo, quando entra dentro de uma pessoa, ele torna aquela pessoa filha de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Em um outro texto, lá em 1 João, diz que todo aquele que confessa Jesus. Confessar no grego tem o sentido de você estar alinhado com aquilo e você ser um representante daquilo. Não é simplesmente eu chegar aqui e falar assim, eu sou de Jesus. Não, é eu falar, eu sou de Jesus, mas o meu estilo de vida representa aquilo que eu confesso. Não é simplesmente eu dizer com a minha boca, mas é eu dizer com as minhas atitudes. É eu mostrar que eu confessei aquilo com a minha boca, com as minhas atitudes. Então é isso que eu queria falar para vocês. Que Deus, ele tá louco para ser pai. Deus, ele tem prazer em ser pai. Ele tem prazer em se relacionar. Deus não tem prazer na regra. Deus não tem prazer na lei, porque a Bíblia diz em Efésios também que Jesus veio acabar com a lei expressa em ordenanças. Então não é isso que Deus quer para você. Não é você pode isso, você não pode isso, você vai fazer isso, não vai. Não, Ele quer se relacionar com você. E quando você começa a se relacionar com Ele, o que é importante para Ele passa a ser importante para você. O que é importante para você já é importante para Ele, mas vocês podem começar a se relacionar com isso. Você consegue entender isso? Entende? Então eu só queria contar uma história para encerrar essa minha palavra. A história diz sobre um jovem, um velho, na verdade, que ele estava na Alemanha e estava na época da guerra. E ele tinha um filho. Aquele homem, ele era muito rico, ele era colecionador de quadros, ele era muito rico. E ele só tinha um filho, toda a família dele já havia morrido. Ele só tinha um filho e aquele filho era tudo para ele. Só que na Alemanha foi obrigado a todos os meninos que haviam servido no exército irem para a guerra. Então aquele menino foi obrigado a ir para a guerra e aquele pai ficou sozinho. Então aquele menino foi para a guerra e o pai ficou. E aí na guerra, um certo dia, um certo momento no meio da guerra, ele fica preso, ele e mais 19 amigos dele, do país dele, fica preso numa casa, numa emboscada. Então em volta da casa tem um monte de soldados opostos e eles olham para eles e falam, meu, não tem mais jeito, não tem mais como a gente sair daqui vivo. É impossível a gente sair daqui vivo hoje, porque a gente está numa emboscada. E aí esse jovem, filho do velho, ele fala assim, gente, tem uma maneira de a gente sair daqui vivo. E eles falam, qual? Ele fala assim, a estratégia vai ser a seguinte, tem uma porta atrás, eu vou sair pela porta da frente dando tiro para todo lado. Quando eu fizer isso, a atenção de todo mundo vai vir sobre mim e eles vão me matar. Eu vou morrer, mas vocês fogem pela porta de trás e vão embora, e vocês fogem para o nosso país. Foi isso que aconteceu, o jovem saiu dando tiro para todo lado e a atenção foi toda em cima dele e eles mataram aquele jovem. E os 19 conseguiram fugir e chegaram na Alemanha. E aí eles falaram, meu, como que a gente vai dar essa notícia pro pai dele? Como que a gente vai chegar até o pai dele e falar, ó, seu filho morreu e tal? E eles sabiam que o pai daquele menino era um colecionador de quadros. E aí o que eles fizeram? Vamos passar num cara que monta quadros, levaram a foto do jovem que morreu por eles até esse cara. Falou, meu, você desenha um quadro desse pra mim, por favor? Desenhou tal, pegou, levou pra casa do cara, bateu na porta, falou, ó, senhor, a gente era amigo do seu filho e a gente estava na guerra, estava numa emboscada, e aí contou toda a história para eles, que o filho dele tinha se sacrificado por eles, e entregou o quadro para aquele cara. Aquele cara, ele pegou o quadro, tirou o quadro mais rico que ele tinha na casa dele, colocou o quadro do filho dele e batizou o nome daquele quadro de O Filho. Só que ele, como eu falei para vocês, ele era sozinho, era ele empregado na casa, começou a sofrer muito de tristeza e tal, acabou morrendo. E ele deixou um decreto assinado de que aqueles quadros deveriam ser leiloados. E o dinheiro que fosse arrecadado ajudaria o país a se reconstruir por causa da guerra. E aí chegou o dia do leilão, aquele monte de gente muito rica, porque os quadros dele eram de ricos mesmo, quadros de pessoas milionárias. E aí começou o leilão e ele falou assim, pessoal, o cara lá que, eu não sei o nome do cara que faz o leilão, enfim, ele chegou e falou assim, ó, o primeiro quadro a ser leiloado vai ser esse quadro aqui, que tem o nome de O Filho. Só que ninguém queria aquele quadro, porque aquele quadro não era famoso. Aquele quadro tinha sido pintado no shopping, no mercado, então ninguém queria aquele quadro. Todo mundo falou, não, a gente não quer esse quadro, a gente não quer esse quadro, vai pro outro. E ele falou, pessoal, a gente não pode ir pro outro, porque está escrito aqui no contrato que o primeiro quadro a ser leiloado deve ser o quadro do filho. E aí eles começaram, não, mas a gente não quer esse quadro, não quer esse quadro. Nisso um jovem lá atrás levantou a mão e disse, eu vou querer o quadro. E aí ele foi buscar o quadro e ele disse assim, eu era empregado desse homem e eu vim comprar esse quadro, eu vou comprar esse quadro pelo valor mínimo, porque ele era importante para mim, foi um homem sempre muito bom, então eu vou comprar esse quadro e é o que eu posso comprar, porque o cara não tinha dinheiro para comprar os outros. Então ele compra aquele quadro, pega o quadro e vai pro lugar dele. E quando ele está chegando no lugar dele, o cara que está fazendo o leilão bate o martelo e fala assim, o leilão foi encerrado. E aí todo mundo começa a gritar e fala, como o leilão foi encerrado? Não tem como, a gente quer comprar os quadros. E os quadros de rico? Os quadros mais caros, esses quadros a gente quer.
E aí o cara que estava fazendo o leilão, ele olha e fala assim, só que está escrito no decreto que quem levasse o filho, levaria todos os restos. Todo o resto dos quadros foi levado por o cara que comprou o filho. O que eu estou querendo dizer para você? É que se você tem um filho, filho de Deus, você tem junto com ele todas as coisas. Se você recebe o filho no seu coração, você tem tudo de Deus. Tudo que Deus tem para você, você vai ter quando você tiver com o filho dele dentro de você. Amém? Vamos baixar a cabeça para a gente orar? Espírito Santo, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por esse tempo que a gente está passando aqui. Muito obrigado pela realidade da tua presença nesse lugar. Muito obrigado por nos dar esse poder de sermos chamados filhos de Deus. Espírito Santo, nessa hora eu quero te pedir que o Senhor toque cada coração que está aqui, testificando essa paternidade, testificando, Espírito Santo, que Deus, Ele quer ser pai, que Ele está à procura de filhos. Deus não está à procura de religiosos, nem de doutores ou de teólogos, não, o Senhor está à procura de filhos. Então, Espírito Santo, vem agora em cada coração nessa hora, testificar isso, Pai. É isso que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, cada coração aqui o Senhor conhece. O Senhor enxerga os corações. Então eu oro, Pai, para que o Senhor conforte. Para que o Senhor se aproxime de cada um que está aqui. Para que todos nós, Senhor, possamos ter, Pai, uma revelação maior de quem o Senhor é. Para que todos nós possamos conhecer mais de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Gente, antes de passar a mensagem para a palavra que eu falei, eu queria dizer mais uma vez que Jesus ama muito você. E o maior sonho dele é ser teu amigo, é ser teu irmão, é ser teu pai, é ser alguém que vai estar próximo de você. E quando você entende isso, as dificuldades, as circunstâncias, as coisas que nos rodeiam, elas se tornam assim, tipo, meio que insignificantes, porque você pensa, eu tenho algo que é eterno, eu vou me importar tanto com algo que é passageiro. Não. Quando você entende a amizade de Jesus, você começa a tirar as coisas, o seu foco das coisas dessa terra e coloca o foco nas coisas da eternidade. É isso que eu queria falar para você.